pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Estamos novamente com a nossa aula de matemática e eu sou a professora Jéssica e hoje vamos aprender sobre listas, tabela e gráfico. E a nossa aula irá trazer muitos aprendizados. Espero que gostem e aproveitem a aula. Convido vocês a pegar um lápis, uma borracha e um caderno para poder realizar as atividades dessa aula. Corre que dá tempo para pegar os materiais e assistir à aula. Mas antes de começar, algumas informações para professores e professoras que estão nos acompanhando. Essa aula é do terceiro ano do ensino fundamental anos iniciais e irá trabalhar a habilidade de realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de 50 elementos, organizar dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de coluna simples, com ou sem uso de tecnologias digitais. O objetivo da nossa aula é coletar e organizar informações em listas, tabelas e gráficos. Mas antes, quero dar um recado importante. Não deixem de marcar presença na aula de hoje por este QR Code, combinado? O final do ano está chegando e é um momento onde muitas famílias se reúnem para festejar, fazer compras e presentear pessoas que amam. Você já recebeu presentes no Natal? É muito bom, né? E falando em presente, que tal organizá-los em uma tabela? Tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações importantes sobre determinado assunto. A tabela é formada por linha e por coluna. E cada quadradinho chamamos de célula. E é onde inserimos os nomes e os valores que desejamos. Observe a tabela aqui na tela. A família de Mara adora comemorar o Natal. Então, eles decidiram presentear as crianças da sua família. Ao todo, são 11 crianças. Vamos organizá-la por presentes recebidos e quantidade. Legal, né? Veja, 3 crianças ganharam uma bola. 3 crianças ganharam uma boneca. E 5 crianças ganharam uma bicicleta. Agora vamos para a nossa primeira atividade, para conhecermos um pouco mais sobre as tabelas. No início das aulas presenciais, os alunos de Cariacica receberam uma caixa com vários materiais escolares. Dentre eles, 400 cadernos, 300 lápis, 350 borrachas e 380 réguas. Vamos organizar esses dados em uma tabela? Observe a tabela e veja como os dados estão organizados nela. A tabela ela foi separada da seguinte maneira: o material escolar e a quantidade, como você pode ver aqui. O título ele é muito importante, pois ele facilita entender o tema do que se trata a tabela. Agora vamos para a nossa atividade? A professora Luana foi fazer a chamada de uma turma na escola e solicitou que Lucas e Soraya contassem a quantidade de alunos presentes na aula. Soraya contou a quantidade de meninas presentes e viu que foram 10. Lucas contou 12 meninos. A professora informou que em sua lista há 30 alunos, sendo 17 meninas e 13 meninos. Como tarefa, ela solicitou que os alunos organizassem esses dados em uma tabela e informassem quantos alunos faltaram. E aí, quantos alunos você acha que faltaram? Ajude a professora a preencher a tabela que você aí na sua tela tem com o número de alunos ausentes. Use seu caderno, lápis e borracha para fazer uma pequena tabela com os dados informados.
17 meninas e 13 meninos, Lucas contou 10 meninos. Porém, a turma tem 13 meninos presentes. Então, dá para descobrir a quantidade de meninos que faltaram. Basta a gente subtrair a quantidade total de meninos que há na sala, que são 13, pela quantidade de meninos presentes, que são 12. E nós vamos chegar no resultado de um menino faltante no dia de hoje. Agora vamos analisar a quantidade de meninas que faltaram. Como a turma tem 17 meninas, mas Soraya só contou 10, para sabermos a quantidade de meninas que faltaram, precisamos subtrair o total da quantidade de meninas que Soraya contou. Logo, fazendo 17 menos 10, chegaremos à quantidade de meninas que faltaram, que foram 7. Então, houve 7 meninas faltantes e um menino faltante. Muito bem, pessoal. Que aprendizado, hein? E você ainda pode utilizar em sua sala de aula. Ah, e não deixem de marcar a presença na aula de hoje por este QR Code, combinado? Vamos para um desafio? O diretor da escola pediu que os professores realizassem uma pesquisa com o gosto dos alunos e organizassem uma tabela onde os alunos informassem qual merenda eles mais gostam. Os dados ficaram da seguinte maneira. O título da tabela foi a preferência da merenda. E aí nas merendas temos sopa, comida, bolo com suco e não gostam da merenda. Do outro lado, temos a quantidade de alunos. 50 gostam de sopa, 80 de comida, 40 de bolo com suco e 35 não gostam da merenda. Quantos alunos responderam à pesquisa? Descobrirmos o total de alunos que responderam à pesquisa, basta nós somarmos tudo. Ou seja, 50 mais 80 mais 40 mais 35. E chegaremos a um total de 205 alunos que responderam à pesquisa. Parabéns se você acertou. E se não acertou, continue praticando. Você chega lá, certo? Prontinho. Agora que vimos o que é organizar uma tabela, vamos aprender sobre gráficos? Os gráficos, eles são formas visuais, como podemos ver aqui na imagem, de representar dados ou valores numéricos, facilitando assim a compreensão. É muito importante conhecer os tipos de gráficos e saber interpretar suas informações, pois eles estão presentes em nosso dia a dia e aparece com frequência em jornais, revistas, sites de notícias e informações. Agora vamos aprender quais são os elementos que aparecem nos gráficos. O primeiro deles é o título, que vai apresentar a informação sobre o que se trata o gráfico. Nós também temos a fonte, que é o local de onde foram retiradas as informações que estão no gráfico. E normalmente temos as legendas do gráfico, facilitando as informações que se encontram nele. Agora observe o gráfico que está aqui na tela. Ele apresenta as brincadeiras que as crianças mais gostam. O título do gráfico é a brincadeira favorita. E também temos que observar que neste gráfico há uma legenda, o que vai tornar mais fácil a leitura das informações. A fonte para saber de onde foi retirada essas informações. Viu que legal? Vamos praticar? Vocês têm animais de estimação em casa. Joana está com uma tarefa de casa. Ela precisa realizar uma pesquisa das pessoas de sua família que têm animais de estimação em casa. E quantos animais? A tia de Joana tem 4 gatos. A avó tem 3 cachorros. A mãe tem um coelho.
Vamos ajudar a Joana a organizar esses dados em um gráfico? Vou te mostrar como o gráfico ficou. Observe na tela. Agora vamos praticar mais um pouco? Na escola Arthur da Costa e Silva, em Cariacica, os alunos estão estudando sobre alimentação saudável. Os alunos realizaram uma pesquisa para saber os alimentos que seus colegas da turma mais acreditam serem saudáveis. 10 alunos disseram fruta, 7 disseram saladas e 5 alunos disseram que são cereais. Então, vamos montar o nosso gráfico? Nele, vamos colocar o título, Alimentos Saudáveis. Temos os eixos com os alimentos que os alunos acreditam ser saudáveis, então temos frutas, salada e cereais. E no outro eixo, no eixo vertical, nós vamos ter a quantidade de alunos que votaram no alimento. Veja que aqui no gráfico, na parte superior da coluna das frutas, ela vai até o número 10. A coluna da salada, ela vai até o número 7. E a dos cereais vai até o número 5. Também aqui nós temos a fonte, de onde foi retirado os dados, que vieram da escola Arthur Costa e Silva. Agora, me informe qual alimento que os alunos acham mais saudável. Bem, o alimento que os alunos acham mais saudável são as frutas. Agora, qual a quantidade de alunos que preferem frutas? Isso aí! A quantidade de alunos que preferem frutas são 10 alunos. E quantos alunos responderam à pesquisa? A quantidade de alunos que responderam à pesquisa, para nós descobrirmos, vamos precisar somar os valores de cada coluna, ou seja, 10 da coluna de frutas, 7 da coluna de salada e 5 da coluna de cereais. E vamos chegar a um total de 22 alunos que responderam essa pesquisa. Agora que aprendemos sobre as tabelas e gráficos, que tal nós realizarmos um desafio com os dois? João está com uma tarefa que a sua mãe pediu que ele realizasse. Qual o tema as crianças preferem em festas de aniversário? Primeiro, precisamos ajudar a João a organizar uma tabela dos dados. Vamos lá? O tema 1, a Frozen, 10 crianças. O tema 2, Free Fire, 8 crianças. E o tema 3, Rei Leão, que foram 5 crianças. Você tem um tempo para criar a tabela. Vamos lá? Se não conseguir, não se preocupe. Vamos fazer juntinhos também, combinado? Da tabela vão ficar assim, conforme a que estão na tela. O título da tabela, que vai ser a preferência de temas de aniversário. A primeira coluna, onde vamos colocar os temas. E a segunda coluna, nós vamos colocar a quantidade de crianças que gostam desse tema. Prontinho! Assim nós criamos a nossa tabela.
Agora vamos inserir esses dados no gráfico? Você tem ideia de como inserir isso num gráfico? Como colocar essas informações? Veja aqui na tela como ficou o meu gráfico. Primeiro, vamos dar um título ao nosso gráfico, que vai ser o mesmo da tabela, preferências em temas de aniversário. Em seguida, nós vamos inserir as informações em um gráfico da coluna, com as quantidades que foi passada na questão, de cada tema. E vamos inserir as fontes, de onde foram retiradas as informações da pesquisa. A fonte da pesquisa será a pesquisa de temas de festas de aniversário com os amigos. E, por fim, a legenda com as informações para facilitar o entendimento sobre o gráfico, aqui no cantinho. Muito bem! Parabéns pela aula de hoje e obrigada pela sua participação. Vocês foram demais! Mas que pena! A nossa aula está acabando e precisamos revisar o que aprendemos hoje. A tabela, ela é utilizada para organizar dados. E é muito importante saber organizar os dados em uma tabela. Aprendemos também que ela contém linhas e colunas. E que cada quadradinho separado é chamado de célula. Vimos também a importância do título da tabela, para quem estiver observando, para que ele saiba do que se trata a tabela. Aprendemos também sobre gráficos e vimos que os gráficos é a tentativa de expressar visualmente os dados ou valores numéricos de diferentes maneiras, assim facilitando a compreensão. Aprendemos também os elementos que aparecem no gráfico. O primeiro deles é o título, que apresenta a informação sobre do que se trata o gráfico. Também temos a fonte, que é o local de onde foram retiradas as informações que estão no gráfico, e a legenda, que vai facilitar a visualização da informação que ele apresenta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E fique ligado, porque vem muito mais por aí. E só lembrando, não deixem de marcar presença na aula de hoje pelo QR Code, combinado? Agora, que tal você compartilhar esse conhecimento que você aprendeu? Você pode pedir ajuda da sua família para criar uma tabela e um gráfico sobre as brincadeiras que você mais gosta. Primeiro, faça uma tabela, organizando as informações que você tem em mente, ou seja, as brincadeiras que você deseja colocar na tabela. Em seguida, informar um título para essa tabela. Compartilhe com os amigos da escola e seus vizinhos o conhecimento, porque compartilhar conhecimento nos ajuda a aprender muito mais. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima! Tchau!